Bem-vindos a mais uma análise profunda. Sabem, normalmente quando falamos de um diagnóstico médico, existe sempre aquela expectativa de precisão. Pois, como na engenharia, não é? Há um problema e nós queremos logo a planta com a solução. Exato. Alguém parte um braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular na perfeição e o médico simplesmente aponta para a chapa e diz algo como: ali está, é aquilo que temos de consertar. A analogia da máquina de raio-x é perfeita para ilustrar essa nossa necessidade constante de controlo. Nós, enquanto seres humanos, ansiamos imenso por esse conforto binário. Sem dúvida. Queremos que os problemas sejam completamente visíveis, queremos que possam ser categorizados, colocados numa gaveta e pronto, resolvidos com um gesso ou um comprimido. Mas depois damos um passo para dentro do mundo da psicologia humana, do trauma, do desenvolvimento da personalidade e, de repente, a máquina de raio-x avaria por completo. Para de funcionar, claro. Deixamos de ter imagens nítidas. Passamos a olhar para uma paisagem diagnóstica que é, honestamente, bastante turva e complexa. E é exatamente por essas águas lamacentas que vamos navegar hoje. Ora bem, a nossa missão nesta análise profunda é desconstruir uma aula fascinante do professor Jordan Peterson sobre o significado psicológico oculto do clássico conto de fadas A Bela Adormecida. E o objetivo não é de todo debater técnicas de animação clássica, Não, nada disso. ou analisar se a magia das fadas madrinhas é visualmente apelativa. Nós vamos usar este material para perceber como o conto serve de aviso muito severo sobre os perigos da superproteção parental. E os traumas inevitáveis que o mundo real nos atira à cara. Para além da necessidade absoluta de acordarmos a nossa própria consciência. O que torna esta análise de Peterson tão contundente é a premissa de que as histórias antigas sobreviveram. Pois os mitos e os contos de fadas, certo? Exato. Sobreviveram durante séculos precisamente porque não são apenas entretenimento para adormecer crianças. Quer dizer, antes do advento da psicologia moderna, estas narrativas funcionavam como verdadeiros mapas codificados. Como manuais de instruções, quase. Completamente. Eram autênticos manuais de sobrevivência psicológica, transmitidos de geração em geração, que tentavam dar sentido a essas águas turvas da mente de que falavas há pouco. Elas tocam num nervo central daquilo que significa crescer. Vamos desempacotar isto, porque o cenário que o conto monta logo nos primeiros minutos é de uma riqueza psicológica brutal. O Peterson foca-se num detalhe muito específico logo ao início. O dos pais, não é? Exato. Temos um rei e uma rainha que já têm alguma idade e estão, desesperados por ter um filho. E isto, ironicamente, reflete de forma assustadora a realidade de muitas pessoas hoje em dia. Pois com a parentalidade a acontecer cada vez mais tarde. Sim, e quando eles finalmente conseguem ter uma única filha, não olham para ela apenas como uma criança. Olham para ela como um milagre absoluto, o centro de todo o universo deles. E quando se tem um milagre único nas mãos, o instinto primário é tentar protegê-lo a todo o custo. O que o Peterson argumenta é que o peso de ser uma criança milagre é um fardo psicológico tremendo para a miúda. Porque os pais ficam paralisados com a ideia de a perder. Exatamente. O valor dessa criança torna-se tão astronomicamente alto para aqueles pais que a mera ideia de que algo de mal lhe possa acontecer é intolerável. O medo de a perder paralisa-os completamente. E é neste ambiente de ansiedade parental extrema que entra uma das figuras mais fascinantes de toda a narrativa, a Maléfica. A Maléfica, claro. E na interpretação que estamos a analisar, a Maléfica está muito longe de ser apenas uma vilã bidimensional que gosta de ser má só por diversão. Sim, ela não é só um boneco mau. Não. Ela é o arquétipo da mãe terrível. Ela representa a própria natureza implacável, o caos, as doenças, o diabo. Basicamente as coisas que fazem barulho durante a noite e que nós não controlamos. Uau! Portanto, ela é a personificação de todos os horrores inevitáveis da vida. É isso mesmo. Horrores imprevisíveis com os quais os pais, consumidos por este medo cego, não querem de todo que a sua criança milagre lide. E a forma como os pais lidam com a existência dessa ameaça no batizado é hilariante, mas de uma forma bastante sombria. Quer dizer, eles organizam uma festa monumental para celebrar o nascimento da miúda. Convidam toda a gente do reino. Toda a gente. Mas deixam a Maléfica de fora.
E quando ela aparece, porque a realidade trágica da vida aparece sempre, mais cedo ou mais tarde, eles dão aquela desculpa incrivelmente esfarrapada. A clássica desculpa do esquecimento. Exato. Tipo, ai, pedimos imensa desculpa, esquecemos-nos de convidar. E o argumento central do Peterson aqui é brutal e irrefutável. Ninguém se esquece do horror da vida quando traz um filho ao mundo. Claro que não. E o mais assustador dessa mentira é o nível de negação ativa que ela revela. Como a análise aponta de forma muito incisiva, quando um casal traz uma criança a este mundo, há coisas que são certas. A dor, o sofrimento. A dor, o sofrimento, a traição, a doença e, em última instância, a morte. Isso não é algo que simplesmente lhes fuja da memória num lapso. Pode-se desejar, com todas as forças, manter essa escuridão afastada. Pode-se fingir que ela não existe. Exato, pode-se fingir. Mas não se esqueça. A grande questão que a história coloca aos pais não é se o horror existe, porque ele existe sempre, mas sim, será que temos a coragem de o convidar para a festa? Ou seja, será que o integramos no desenvolvimento da criança de forma controlada? Precisamente, em vez de fingir que o mundo é um mar de rosas. Sabes, quando imagino este conceito de não convidar a maléfica, imagino logo aqueles pais que dizem coisas como "o meu filho não chora", ou "eu resolvo todos os problemas na escola para ele não ter de se chatear com os colegas". Pais helicópteros, não é? Exato. E a análise entra por caminhos ainda mais obscuros aqui, utilizando o conceito daquilo que em psicologia se chama a mãe que devora. Quando o Peterson fala disto, imagino que não seja no sentido literal de devorar, Não, é mais simbólico. mas quase como um buraco negro emocional. Quer dizer, eles isolam uma criança para não perderem o controle. Como é que a superproteção consome a identidade de alguém desta forma? Essa tua ideia do buraco negro emocional toca mesmo no cerne da questão psicológica. A dinâmica da mãe que devora, ou do pai, obviamente o termo é arquetípico e serve para ambos, ocorre quando os progenitores privam a pessoa de enfrentar os pequenos desafios do mundo. Em vez de a fortalecerem. Exato. Em vez de a fortalecerem com essas pequenas batalhas diárias, com as pequenas frustrações, eles estão ativamente a atrofiar o seu desenvolvimento, através de demasiada proteção. O que faz com que, quando ela sair de casa, não tenha defesas nenhumas. Pois, o resultado prático é que, quando essa criança ou jovem adulto for inevitavelmente exposto ao mundo real, não vai conseguir sobreviver de forma independente. E o lado verdadeiramente perverso disto tudo, e talvez o mais desconfortável que o Peterson levanta, é o motivo subconsciente dos pais. Há uma agenda oculta. Basicamente, se mantiverem a criança inconsciente, protegida de tudo, completamente infantilizada, há uma enorme vantagem para eles. A criança nunca sairá de casa. Uau! Sério. Portanto, a fragilidade da criança serve como uma espécie de garantia contra a solidão dos próprios pais. O mecanismo funciona exatamente assim. Mantê-la dependente permite que os pais se aproveitem da criança para preencherem as suas próprias vidas. Vidas essas que podem estar vazias de outro significado qualquer. Isso é de uma intensidade tremenda. E a análise vai ainda mais fundo na escuridão da psique humana. Peterson diz que pode haver até um ressentimento oculto, um desejo inconsciente de vingança. Vingança? Mas porquê? Pensemos no tempo. Os pais sacrificaram a sua própria juventude, os seus sonhos, a sua liberdade, 30 anos antes por causa daquela criança. Quando finalmente começam a ver algum ímpeto de coragem, exploração ou independência a desenvolver-se nela, Eles querem esmagar isso. sim, há uma parte sombria que quer esmagar esse voo imediatamente. Mantê-la a dormir na ingenuidade é a forma definitiva de controle prolongado. Espera lá, deixa-me só intervir aqui com uma perspectiva diferente. Porque, sinceramente, isto parece um ataque muito cínico à parentalidade. Certo, compreendo como pode soar assim. Mas não é o instinto biológico mais natural do mundo querer criar uma barreira entre uma cria recém-nascida e a crueldade do mundo? Olhamos para a natureza, desde os mamíferos aos pássaros, e o papel fundamental de quem cria é defender as crias dos predadores. Sem dúvida. Então, não estaremos a diabolizar algo que está simplesmente codificado no nosso ADN para garantir a sobrevivência da espécie? Eu estou a fazer de advogada do diabo aqui, mas faz sentido. Não, e essa perspectiva é super válida. Toca num ponto crucial sobre a nossa evolução biológica. E é inegável que o impulso para abrigar um recém-nascido do frio ou de um predador é essencial. Pois, O problema psicológico humano surge na escala de tempo e na intensidade dessa proteção. Aquilo que é absolutamente necessário para a sobrevivência física de um bebé de 6 meses
torna-se profundamente destrutivo para o desenvolvimento psicológico de um adolescente de 16 anos. Estou a perceber. Estender a fase de proteção para lá do que é suposto. Exato. Ignorar a existência da maléfica, ou seja, esconder a realidade de que o mundo tem arestas vivas e pessoas más, não faz com que a maléfica deixe de existir. Apenas garante que, quando o adolescente inevitavelmente a encontrar, estará completamente desarmado. E a forma como a princesa é educada no conto ilustra perfeitamente este desarmamento. Eles levam essa esterilização do ambiente ao limite absoluto do absurdo. Completamente. Para a protegerem, pegam na miúda e escondem-na no meio da floresta. E quem é que fica encarregado da sua educação? 3 fadas que o Peterson descreve de forma bastante cómica como umas santinhas de primeira apanha. É uma ótima descrição. Elas são completamente desprovidas de qualquer poder, de qualquer potência real. Não têm um único pingo da energia da maléfica nelas. Quer dizer, não têm garra, não têm escuridão, não têm capacidade de confronto. São pura e simplesmente dóceis. E a consequência de crescer rodeada apenas por figuras tão unidimensionais e puramente boas é o desenvolvimento de uma ingenuidade extrema, que é quase letal. Letal mesmo. Sim, porque para se navegar no mundo real com segurança, é preciso compreender que a malevolência existe. É preciso ter a capacidade de mostrar os dentes quando necessário. Ela não recebe qualquer treino no espectro completo das emoções humanas. Muito menos na gestão da frustração, ou da traição, ou da tragédia. Exatamente. A paisagem emocional dela é completamente plana e protegida. Não tem altos nem baixos. E essa paisagem plana choca violentamente com a realidade quando ela chega à adolescência e dá um simples passeio pela floresta. Ela encontra o primeiro rapaz que lhe aparece à frente. A análise refere-se a ele com alguma ironia como o primeiro príncipe idiota que aparece. Sim, um Zé Ninguém qualquer que passa por ali. E o que acontece? Ela apaixona-se de forma tão intensa, tão fulminante, que quando ele inevitavelmente se tem de ir embora a cavalo, ela não fica apenas triste. Ela desenvolve na prática clínica uma perturbação de stress pós-traumático. É um colapso total. Ela entra num pânico total de regressar ao castelo, o mundo interior dela desaba por completo, tudo isto por um tipo que conheceu durante literalmente 5 minutos. A desproporcionalidade da reação parece ridícula quando a descrevemos assim, não é? Mas é a mecânica perfeita e expectável de uma mente extremamente frágil. Como ela nunca teve de lidar com a mais ínfima rejeição. Como nunca lhe disseram um não. Exato, como nunca lhe foi dito um não ou nunca experimentou a mais pequena dor emocional na infância, ela simplesmente não criou calos emocionais. O sistema nervoso dela não tem qualquer resiliência. Está a zeros. A zeros. Portanto, a intensidade química de um primeiro encontro amoroso adolescente, combinada com a dor da subsequente separação, sobrecarrega completamente a sua capacidade de processamento. É um choque de alta voltagem num circuito que nunca foi testado. Essa ideia da sobrecarga do sistema é a ponte perfeita para percebermos o grande clímax psicológico do conto, porque é depois deste primeiro choque que ela regressa ao castelo e encontra a famosa roda de fiar. A roda de fiar, exatamente. E quem nos ouve tem de se lembrar que os pais tinham passado 16 anos a tentar destruir ativamente todas as rodas de fiar no reino. Todas as coisas com pontas afiadas foram banidas. Mas o destino encontra sempre um caminho. O destino é inevitável. Ela encontra um fuso escondido, pica o dedo e cai instantaneamente num sono profundo. E o argumento do Peterson, que muda completamente a nossa forma de ver isto, é que o objeto não a envenena magicamente. A afirmação é de que ela escolhe estar inconsciente. Ela quer dormir. A mudança de paradigma que o Peterson nos oferece aqui é fascinante, sinceramente. A roda de fiar, historicamente e mitologicamente, é a roda do destino. O fuso tem uma ponta afiada porque o destino pica, o destino magoa, o destino faz-nos sangrar ocasionalmente. E faz parte da vida. Faz. E o feitiço do sono não é uma agressão externa lançada do nada por uma bruxa malvada. Na perspectiva psicológica, é um mecanismo de defesa gravíssimo, a dissociação. Ah, claro, ela foge. Sim, como ela foi protegida a vida inteira, na primeira vez que é ferida pelo destino através dessa primeira desilusão amorosa avassaladora e do confronto com a sua própria impotência, a mente dela prefere desligar-se da realidade. O sono é um refúgio. É um estado de coma emocional induzido. E exatamente porque ela prefere não estar consciente a ter de suportar uma dor
para a qual não lhe deram ferramentas nenhumas. Olha, sabes, isso é exatamente como o nosso sistema imunitário. Imaginemos que trancamos alguém num quarto perfeitamente estéril desde o dia em que nasce. O ar é filtrado com tecnologia de ponta, a comida é processada para não ter qualquer bactéria. Um ambiente 100% estéril. Sim, o sistema imunitário dessa pessoa nunca trabalha, nunca aprende a reconhecer uma ameaça. Se aos 16 anos abrirmos a porta desse quarto e a pessoa apanhar a primeira constipação comum, o corpo simplesmente não sabe o que fazer. Entra em falência. O vírus não é letal por si só, mas o corpo entra num colapso sistémico total devido à sua própria impreparação. E neste caso da princesa, o vírus não foi uma bactéria, foi a primeira dor de crescimento. Não é preciso haver feitiçaria nenhuma para prever isto. A profecia de Maléfica é apenas causa e efeito. O paralelismo com a imunidade é clarificador, pá. A psique precisa de pequenas doses de veneno natural, de pequenas frustrações, para construir anticorpos emocionais. A profecia cumpriu-se não porque houvesse magia negra no fuso, Mas porquê então? porque a lei da psicologia humana dita que não podemos viver num vácuo. Se a resposta a qualquer desconforto for fugir, então a mente foge para o sono profundo. A princesa prefere suspender a sua própria existência. Pois porque, na sociedade moderna, a imagem da princesa deitada ali a dormir, impotente, apenas à espera que um príncipe venha beijá-la e salvá-la de todos os problemas, é frequentemente dissecada como uma mensagem profundamente sexista. É o clássico e problemático tropo da donzela em perigo, não é? Que espera por um homem para dar sentido à sua vida. Exatamente. E essa leitura sociológica moldou imenso a cultura popular das últimas décadas. Há um esforço consciente e massivo na nossa sociedade para desconstruir essa ideia e reescrever estas narrativas, focando a mensagem na independência total. Sim, a ideia central que se procura passar hoje para os mais novos é que as mulheres são perfeitamente autossuficientes. E não precisam de ser resgatadas por entidades externas, muito menos por figuras masculinas. E aqui é importante sermos muito claros sobre a posição abordada na aula que estamos a analisar. O Peterson critica severamente essa leitura literal moderna. Ele usa um exemplo muito concreto para ilustrar o ponto dele. Sim, o exemplo da Disney. Ele refere-se à forma como a Disney, numa tentativa de responder a essa mentalidade do ela não precisa de ninguém, produziu o filme Frozen. E o Peterson não tem qualquer filtro ao classificar o filme como uma peça de lixo absolutamente terrível no que diz respeito ao simbolismo clássico. Sim, ele não é nada meio que com as palavras. E atenção para quem nos ouve, o nosso papel aqui não é de todo tomar qualquer partido político ou ditar regras sobre o que é o feminismo ou o papel dos géneros. Não estamos a avaliar se o Frozen é uma obra de arte ou não. Claro que não. Estamos apenas a relatar a visão dele. Exato, estamos apenas a usar este exemplo para ilustrar a frustração gigante que o Peterson sente em relação àquilo que ele considera ser uma interpretação terrivelmente primária de um mito milenar. O cerne dessa frustração prende-se com a perda de profundidade. O argumento central de Peterson é que olhar para o conto da Bela Adormecida e declarar de imediato isto é machista porque um homem está a salvar uma mulher, é ler a literatura simbólica como se fosse um panfleto político. É ficar pela superfície. É uma teimosia ideológica que bloqueia a sabedoria psicológica da história. Numa interpretação mais profunda, baseada no trabalho de analistas como Carl Jung, o príncipe não representa um indivíduo do sexo masculino com o fato de veludo a andar a cavalo no mundo real. Não é um tipo real. Não. O príncipe é um arquétipo, é um símbolo universal. Mas espera, deixa-me fazer aqui um compasso de espera. Não corremos o risco de ignorar o machismo embutido nestas histórias antigas. Quer dizer, se lermos isto apenas como um conflito psicológico interno, não estaremos a dar um passe livre às críticas muito reais que a sociedade faz sobre a forma como as mulheres foram historicamente ensinadas a ser passivas? Porque é que o Salvador tem de ser simbolizado como masculino? É uma excelente questão. O debate sociológico tem o seu lugar, sem dúvida. Mas a perspectiva junguiana pede-nos para olhar para dentro. Nos mitos e nos sonhos, todas as personagens representam diferentes aspectos da mesma psique humana, independentemente do género físico da pessoa. Ah, então as personagens são todas partes de nós próprios. Exatamente. Na linguagem simbólica clássica, aquilo a que chamamos masculino e feminino são tipos de energia. O princípio feminino está muitas vezes associado à natureza, ao potencial inconsciente, ao desconhecido.
Certo. O princípio masculino, o príncipe, frequentemente chamado de logos, representa a consciência ativa, o raciocínio cortante que põe ordem no caos, a coragem orientada para o futuro e para a ação. E o mais importante aqui é que todos os seres humanos, homens e mulheres, possuem estas duas forças. Portanto, o que o conto nos está a mostrar não é um homem literal a salvar uma mulher literal. De todo. É a mente inconsciente e aterrorizada que precisa urgentemente de ser despertada pela sua própria força de vontade consciente e corajosa. Sem esse despertar interno, a pessoa afunda-se no terror e na inação. Sabes, a própria aula aponta um detalhe maravilhoso sobre a figura masculina literal na sociedade. O tal homem literal de carne e osso não está isento de problemas. Ele tem o seu próprio dragão com que lidar. E o dragão aqui não é um lagarto que cospe fogo. É o medo. Exato. É o medo paralisante que guarda a entrada para a maturidade. Da mesma forma que a energia feminina precisa do logos para acordar, os homens que se deixam adormecer na sua própria ingenuidade precisam de integrar uma força oposta para encontrarem o seu propósito e não ficarem meninos para sempre. A jornada é dolorosa e necessária para todos. A pessoa que está a dormir o sono dos ingênuos, paralisada por não ter ferramentas para lidar com a tragédia da vida, não pode simplesmente cruzar os braços e ficar deitada para sempre à espera que o mundo exterior se torne seguro. Porque isso nunca vai acontecer. Nunca. Ela tem de integrar o seu próprio príncipe interior. Tem de trazer ao de cima a sua própria coragem para conseguir abrir os olhos, enfrentar os espinhos e sobreviver. E como o próprio material refere, vemos inúmeras mulheres nas nossas sociedades modernas a fazer precisamente isso, com uma força vital inabalável. Sem precisarem de ninguém. Exato. Recusam-se a ficar em coma emocional perante o trauma. Invocam a sua própria energia da ação. Enfrentam os dragões dos seus medos mais profundos de frente. Por isso, reduzir isto a um debate sobre quem paga o jantar no encontro amoroso é, de facto, esvaziar a história da sua genialidade clínica. Completamente. E isso traz-nos à grande síntese de toda esta viagem pelas águas turvas da mente humana que estivemos a fazer. O que é que podemos levar daqui para a nossa realidade? De todos os pontos abordados, retiramos 3 grandes lições. Vamos a isso. Em primeiro lugar, percebemos que uma proteção parental sufocante, por muito bem intencionada que seja e justificada pelo amor incondicional, acaba por criar uma fraqueza extremamente perigosa. A maléfica, o caos, a dor e a tragédia vai sempre aparecer no batizado, mais cedo ou mais tarde. Quer a convidem para a festa, quer não. Exato. Em segundo lugar, vimos como fugir para a inconsciência, o famoso feitiço do sono profundo, é o preço brutal que se cobra à extrema ingenuidade. Quando a pessoa não é preparada para o facto de a vida ter arestas vivas, o instinto primário perante o primeiro corte não é curar a ferida. É desligar o disjuntor principal e dissociar. É isso mesmo. E por fim, a grande revelação sobre o papel do príncipe. Ele não é um salvador externo contratado para resolver os problemas de ninguém. Ele é o imperativo psicológico dentro de cada um de nós, homem ou mulher, de integrar ativamente a coragem. O Logos. Sim, o logos. A consciência desperta, que corta através do medo para podermos enfrentar o mundo real. Toda esta análise obriga-nos a um exercício de reflexão muito sério sobre o panorama em que vivemos hoje. É impossível dissecar a bela adormecida através desta lente psicológica e não ver um espelho gigante apontado às tendências modernas da nossa própria sociedade. Especialmente no que toca à educação. Sem dúvida. Pensemos muito concretamente no fenómeno da parentalidade helicóptero que domina as escolas e as famílias atuais. Vemos pais exaustos que pairam constantemente sobre os filhos, antecipando cada dificuldade. A resolver ativamente os problemas com professores antes sequer de os filhos saberem que eles existem. A limpar metodicamente todos os obstáculos do caminho, sim. E o que eles estão a fazer, na sua essência mitológica, é uma tentativa fútil de destruir todas as rodas de fiar do mundo para garantir que ninguém se pique. O que, como vimos, é impossível. É impossível. E, simultaneamente, para nós enquanto adultos, este conto serve de aviso sobre a nossa própria responsabilidade pessoal. Não podemos dar-nos ao luxo de ficar abatidos e em coma emocional aos primeiros grandes embates que a vida adulta nos apresenta. A obrigação moral é acordarmos a nossa própria força interior. O nosso próprio logos, sim. Em vez de ficarmos num estado de espera perpétua por um mundo exterior que nos coloque almofadas à volta de cada esquina. É verdadeiramente fascinante constatar que um conto de fadas que toda a vida assumimos ser desenhado para adormecer suavemente as crianças é, na sua essência mais pura,
um manual brutal e visceral sobre como as acordar para a dureza do mundo. É a grande ironia da história. O que me leva a deixar um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve deste lado, para ficarem a matutar ao longo do dia. Falámos extensamente de como esconder a realidade das crianças as levava a desmoronar perante a primeira roda do destino com a qual se cruzavam. Mas vamos trazer este espelho para a nossa realidade como adultos que andam nas ruas hoje. Boa. Se a Maléfica representa a dureza inevitável da realidade, a dor e o atrito que nós temos de estar dispostos a convidar para as nossas vidas para conseguirmos construir verdadeira resiliência, qual será de facto a nossa roda de fiar nos dias que correm? É uma grande pergunta. Porque vivemos numa era em que já não precisamos de deambular por um castelo esquecido à procura de um fuso mágico antigo para picar o dedo e adormecer a nossa mente. Vivemos numa era em que trazemos esse fuso no bolso. Os nossos smartphones? Exato. Temos ao nosso dispor ecrãs luminosos, redes sociais, algoritmos e distrações digitais infinitas, sempre, mas sempre prontos para nos anestesiar no exato milissegundo em que a vida real se torna minimamente monótona, desconfortável ou dolorosa. A fuga perfeita. Portanto, perante as ansiedades e as frustrações da vida, será que não andamos coletivamente a picar o dedo nos nossos telemóveis, a fazer scroll infinito e a escolher o coma da inconsciência de forma voluntária todos os santos dias? Fica a reflexão para todos os que nos acompanham. Muito obrigada por estarem connosco. Até à próxima. Até à próxima profunda imersão em mais uma análise da mente humana.